O relato de hoje é simplesmente espetacular. Um homem sofreu um grave acidente de trânsito, foi levado para o hospital e declarado morto por cerca de 32 minutos. Nesse período ele teve a chamada EQM, ou experiência de quase morte, onde ele pôde, fora do seu corpo, vislumbrar coisas extraordinárias da vida após a morte, pôde ver o seu futuro, encontrou com figuras divinas, sem contar as mensagens magníficas que ele recebeu. Durante todo o relato dele, eu espero que você fique até o final para entender tudo que ele passou e todas as mensagens que ele trouxe dessa experiência. Olha, o relato dele é de uma lucidez e de uma beleza assim, impressionante, que vai te fazer repensar como é a vida após a morte. Tudo isso aconteceu lá no Irã, em 1977, com um homem chamado Mohamed. E ele começa então seu depoimento da seguinte forma: tenho 65 anos. Isso aconteceu comigo em 1977. Eu tinha apenas na época 26. Sou originalmente da cidade de Isfahan, que fica no centro do Irã, cerca de 480 quilômetros ao sul da capital Teherã. Segui a sugestão de um amigo e aceitei um emprego na cidade de Mashhad. Naquele dia, eu estava dirigindo de volta para Isfahan, para alguns dias de férias e para reencontrar a minha família. Eu saí bem cedo, por volta das 2 da manhã. Naquela época, a estrada não era boa e não era uma rodovia, apenas um local com via de mão dupla. Em algum ponto do caminho, quando eu estava perto da cidade de Gocham, notei um carro que estava na outra pista, na minha mesma faixa, e os faróis estavam vindo diretamente para mim. Tentei virar para a direita para evitar uma colisão, mas os acostamentos eram muito estreitos. Resultado, colidi de frente com aquele carro. O meu veículo girou algumas vezes e caiu fora da estrada, que estava a vários metros abaixo da pista. Fiquei gravemente ferido, mas felizmente, alguns minutos depois, um ônibus de passageiro passou pelo local do acidente, viu a cena e parou para socorrer. Eles me levaram a um pequeno hospital na cidade próxima. E no hospital, os médicos e enfermeiras começaram a me atender imediatamente. Eu tinha muitos ferimentos e sentia uma dor intensa por todo o meu corpo. No entanto, quando eu estava na cama da sala de cirurgia, vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Por exemplo, eu estava preocupado que, se não voltasse ao trabalho a tempo em alguns dias, eles poderiam dar meu emprego para outra pessoa. Ao mesmo tempo, estava muito irritado com meu amigo, que havia me encorajado a aceitar esse emprego em uma cidade distante da minha família. Eu o culpava por me fazer viver longe deles e por ter causado meu acidente e ter trazido para mim todo esse sofrimento. Estava frustrado com tudo e com todos. Sentia que este mundo e minha vida era uma bagunça total e que nada estava no lugar certo. Minha mente estava cheia de queixas e também repleta de raiva. Eu não fui anestesiado e também não entrei em coma. Me lembro de uma jovem de cerca de 22 anos que entrou na sala. Ela parecia inexperiente e relativamente nova naquele hospital. Parecia muito bonita e eu desejei não estar nessa confusão para poder conversar com ela e quem sabe fazer uma amizade. Mas, mais uma vez, fui distraído pela dor insuportável e por todos os pensamentos de raiva que passavam pela minha cabeça. Minha atenção ficava mudando constantemente, da dor para os meus pensamentos raivosos e depois para a jovem. Tudo ficava indo de um lado para o outro, em um ciclo interminável. De repente, senti que tudo mudou. Eu fui envolvido por uma profunda calma e uma profunda paz. E essa sensação era totalmente oposta à que eu estava sentindo alguns minutos antes. Não estava mais com raiva e comecei a ver a perfeição em tudo no mundo e também ao meu redor. Agora, eu sentia que tudo estava exatamente como deveria estar. Sempre que eu focalizava minha atenção em qualquer objeto ou assunto, eu conseguia obter percepções profundas e completas
sobre aquele tema. Eu podia, por exemplo, até mesmo entender a composição química de todos os objetos que eu olhava, assim como todas as suas propriedades físicas e até matemáticas. De repente, voltei minha atenção para aquela jovem mais uma vez. Ela parecia um pouco diferente do que eu tinha visto antes. Percebi que estava vendo-a em uma visão de 360 graus ao meu redor, como se eu a tivesse completamente envolvido. Eu podia ver seus pensamentos e também os seus sentimentos. Na verdade, eu sentia que estava presente em todo o hospital. Percebi que ela carregava muita tristeza e preocupação com o que estava vendo. Ela pensava que era triste ver aquele jovem morrendo daquela maneira. Só que eu tentei acalmá-la e dizer que eu estava bem e que não havia nada de errado comigo. Na verdade, eu nunca tinha me sentido tão bem em toda a minha vida. Mas ela continuava me ignorando, como se não me visse e também não me ouvisse. Notei que ela estava olhando para um ponto fixo. Eu segui a direção para onde ela estava olhando e percebi que ela estava direcionando a sua atenção para o corpo de um jovem que estava deitado em uma cama. E fiquei chocado, porque esse jovem tinha uma semelhança impressionante comigo. E eu perguntei-me quem ele era e por que ele se parecia comigo. Até pensei que talvez tivesse um irmão gêmeo que eu não conhecia e que, por uma incrível coincidência, estava comigo no mesmo hospital. Tentei tocar no ombro da jovem para chamar sua atenção, mas minha mão simplesmente atravessou o seu corpo sem nenhuma resistência. Eu estava muito confuso. O que estava acontecendo? Olhei para mim mesmo e vi que meu corpo era transparente e iluminado. Eu estava completamente agora desnorteado, mas principalmente intrigado. E comecei a pensar comigo mesmo: eu estou morto? Este é o meu corpo deitado na cama? Meu Deus, minha mãe vai ficar devastada. Ela está me esperando em casa para amanhã. Assim que pensei na minha mãe, imediatamente me vi na frente dela, em nossa casa em Isfahan. É difícil de explicar, mas estranhamente eu estava ainda no hospital também. Eu estava ciente e via tudo lá, sem qualquer dificuldade ou confusão. Minha presença em casa não diminuía minha consciência e nem a presença no hospital. Era como se eu tivesse me dividido em duas partes, com igual consciência. Minha mãe estava sentada no pátio e preparando alguns vegetais para o jantar. Eu fui até ela e tentei abraçá-la por trás para surpreendê-la. E para minha surpresa, mais uma vez, minhas mãos novamente atravessaram seu corpo. Tentei falar com ela, mas ela não me deu atenção. Durante esse período, à medida que pensava em vários amigos e parentes, eu instantaneamente os visitava, enquanto ainda estava presente nos lugares anteriores, como no hospital e também na minha casa. Por exemplo, quando eu pensei em um dos meus professores, por quem eu tinha muito carinho nos tempos da minha escola, de repente eu estava ao lado dele, só que ainda no hospital e também ao lado da minha mãe. Imediatamente pude ver todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e tudo o que estava acontecendo na vida do meu professor. Percebi suas preocupações, seu estado financeiro e também como estava a sua saúde. Percebi que eu já não estava mais em seus pensamentos e no seu coração. Naquele momento ele estava preocupado com o seu filho, então eu perdi o interesse e deixei aquela cena. Pensei em alguns outros parentes e amigos e da mesma forma eu os visitei instantaneamente. Em todos os casos, tentei me comunicar com as pessoas que visitava, tentando fazê-las perceber a minha presença, mas sem sucesso. Compreendi que não adiantava tentar me comunicar, pois ninguém poderia me ver ou ouvir. E enquanto isso, eu ainda via tudo lá no hospital. Lá, os médicos me declararam morto e escreveram algumas anotações no meu prontuário, onde dizia: ressuscitação sem sucesso.
O paciente foi declarado morto às... ... Nisso jogaram um lençol sobre o meu rosto e me colocaram em outra cama com rodas. Depois me transferiram para um quarto onde mantinham temporariamente os mortos antes de enviarem para o necrotério local. Em algum momento durante essa experiência, passei muito rápido por um túnel e me movi em direção a uma luz que estava no seu final. Não consigo definir com precisão quando isso aconteceu na minha experiência, pois o tempo havia perdido seu significado. Eu fui para um lugar muito agradável, feito de luz. Senti que esse era o meu verdadeiro lar e que eu pertencia àquele lugar. Minha presença na Terra parecia uma deportação para um local estranho, uma ilha isolada, incompatível e até mesmo desagradável. Onde eu estava agora não havia passado ou futuro, perto ou longe, acima ou abaixo. Não havia escuro ou claro. Todas as coisas relativas haviam perdido seu sentido. Tudo parecia estar em uma absoluta perfeição. Havia outras almas ali também, algumas com mais luz e possibilidades do que eu, e outras com menos. Eu nunca senti inveja daqueles que eram mais avançados e tinham mais energia do que eu. Era bem compreendido que cada um de nós estava onde deveria estar, de acordo com a nossa própria capacidade de crescimento. Não sentia nenhum sentimento ruim por ser menos avançado do que algumas outras almas. Quando eu estava visitando a minha mãe e alguns dos meus amigos e parentes, senti vagamente que havia uma presença me seguindo o tempo todo, como uma espécie de sombra. Mas eu estava tão absorto na maravilha de toda essa experiência, no que estava acontecendo e nas pessoas que eu estava visitando, que não dei muita atenção àquela presença. Eventualmente, eu percebia a sua existência. Era uma figura divina, parecida com um ser humano, que irradiava amor e muita energia. Instantaneamente, me apaixonei por aquela presença santa e imensamente bela. Percebi que ele me amava profundamente e de forma incondicional. No início pensei que ele deveria ser um profeta ou alguma figura religiosa, mas logo entendi que ele estava além de tudo isso. Compreendi que ele sempre esteve comigo ao longo de toda a minha vida, sempre. Ele era o meu guia. Entendi que todos que morrem têm um guia, mas alguns seres humanos estão tão apegados ao mundo físico e material que continuam preocupados com seu dinheiro, posses ou poder, mesmo após a sua morte física. Eles não notam a presença do seu guia e podem nem perceber que estão mortos. Suas almas podem permanecer presas à terra por muito tempo após o seu falecimento. Por exemplo, meu guia me mostrou um homem que aparentemente tinha uma posição de autoridade e poder quando ele estava vivo. Após a sua morte, ele continuava indo ao escritório onde trabalhava, tentando sentar na mesma cadeira e assinar documentos. Ele não percebia que sua assinatura não deixava nenhuma marca e que ele não tinha mais nenhum poder nem influência no mundo físico. Continuava indo ao escritório, agindo como se ainda estivesse trabalhando, sem perceber que já havia falecido. E eu entendi que qualquer apego forte ao mundo terreno pode impedir nossas almas de ascender. Vi pessoas que haviam tirado a própria vida e elas pareciam estar na pior situação entre todas as almas presas à terra. Elas estavam completamente aprisionadas e não conseguiam se comunicar com ninguém. Às vezes, essas almas seguiam seus entes queridos na terra como uma espécie de sombra por muitos e muitos anos, implorando perdão pela dor e pelo sofrimento que causaram ao tirarem sua própria vida. Mas não adiantava, pois não eram ouvidas. Meu guia me mostrou todas essas cenas. E então, ele me fez visualizar um tipo diferente de imagem que se formou diante de meus olhos como uma espécie de filme. Eram cenas agora da minha própria vida, em ordem cronológica, desde o início dessa minha existência na Terra. E eu vi
uma jovem mulher grávida. Era minha mãe. Ela estava grávida de mim. Eu entrei no corpo dela como uma onda, mas antes de adentrar no seu corpo, eu sentia que estava presente em todo o universo, mas de alguma forma, uma parte de mim se focou longe dessa totalidade e imensidão para entrar no mundo físico e no corpo da minha mãe. A sensação que eu tive foi de uma profunda conexão. Senti que tudo está conectado e não há começo e nem fim. Não posso dizer com certeza em que estágio da gravidez eu entrei no corpo dela, mas acho que foi muito antes do meu nascimento. E um exemplo dessa revisão da minha vida foi quando também eu era uma criança. Estávamos viajando de carro e paramos em algum lugar ao longo do caminho. Havia um rio não muito longe da estrada e me pediram para buscar água com um balde. Fui encher o balde, mas no caminho de volta senti que estava pesado demais para mim e eu decidi esvaziar um pouco da água para torná-la um pouco mais leve. Em vez de esvaziar a água ali mesmo, notei uma árvore sozinha em um pedaço de terra seca. Fiz um esforço para sair do meu caminho e fui até aquela árvore, despejando parte da água na base dela. Até esperei alguns segundos para ter certeza de que a água estava sendo absorvida pelo solo. Na revisão da minha vida, recebi tantos aplausos e alegria por esse simples ato que parecia ser irrelevante. Parecia que todos os espíritos do universo estavam cheios de alegria com essa ação simples e diziam que estavam orgulhosos de mim. E esse pequeno ato parecia ser uma das melhores coisas que eu já tinha feito na minha vida. Isso pareceu estranho, pois não achava que essa ação era algo relevante e pensei que já tinha feito coisas maiores e até muito mais significativas. No entanto, foi mostrado para mim que esse gesto foi extremamente valioso, porque eu fiz com pureza de coração, sem esperar nada em troca. É o que eu sempre digo, viu? Sem esperar nada em troca. Outro exemplo da minha revisão de vida foi quando eu tinha 10 anos de idade. Eu havia intimidado e batido impiedosamente em outro menino da minha idade. Ele se sentiu torturado e profundamente ferido. Na minha revisão, eu vi essa cena novamente. O menino estava chorando de dor física e de dor emocional. Enquanto ele caminhava pela rua, voltando para casa, ele irradiava energia negativa que afetava tudo ao redor ao longo do seu caminho. Pessoas e até pássaros, árvores e moscas receberam a sua energia negativa, que se propagava também por todo o universo. Até mesmo as pedras à beira da estrada foram afetadas pela sua dor. Eu vi que tudo está vivo e que nossa forma de classificar as coisas como vivas ou não vivas é apenas uma visão limitada do nosso ponto de vista. Na realidade, tudo está vivo. Eu senti toda a dor e sofrimento que tinha causado a ele dentro de mim. Quando o menino chegou em casa, eu vi o impacto que aquilo teve nos seus pais. Senti a dor que aquilo gerou neles e como afetou o seu comportamento dali em diante. Vi que como resultado dessa ação, seus pais ficaram mais preocupados sempre que ele estava fora de casa ou se atrasava por alguns minutos. Eu percebi que, sempre que eu fazia algo bom para alguém ou para alguma coisa, na verdade estava fazendo para mim mesmo de alguma forma. E sempre que eu machucava alguém, eu também estava me machucando, mas ao mesmo tempo favorecendo aquela pessoa, pois ela acabava recebendo alguma forma de compensação ou ajuda do universo como resultado. E esse presente universal seria maior que o dano que havia sido causado. Eu queria muito permanecer ali, naquele mundo de amor, de paz e de luz. Mas me lembraram das responsabilidades que eu ainda tinha na Terra. Argumentei e simplesmente recusei a voltar. Eles me disseram que, se eu não voltasse, não seria capaz de alcançar certas capacidades espirituais que eu receberia se retornasse à vida. Ainda assim, eu não queria voltar e preferi ficar lá. Finalmente, me mostraram partes do meu futuro e como minha volta afetaria muitas pessoas que ajudariam elas a enxergar a luz.
Quando percebi o quanto meu retorno ajudaria os outros, não pude esperar para voltar à Terra. No entanto, essas cenas do meu futuro, elas foram apagadas da minha memória no meu retorno. E segundo os documentos médicos, eu voltei à vida 32 minutos após ser declarado morto. Mas durante esses 32 minutos, eu vi tantas coisas. Para mim, a impressão foi de que eu fiquei meses, ou se não, anos, fora do meu corpo. Uma das funcionárias do hospital, que estava passando pelo quarto onde meu corpo foi colocado, ouviu um pequeno barulho vindo lá de dentro. Ela entrou rapidamente no quarto e descobriu que eu estava respirando novamente. Por anos, eu escondi a minha experiência das pessoas, pois sempre que falava sobre isso, enfrentava o ridículo, enfrentava julgamentos negativos ou acusações de alucinação e até mesmo de invenção de histórias. Depois de vários anos, encontrei um livro sobre experiências de quase morte, ou EQMs, e notei que outras pessoas também passaram por experiências semelhantes. Embora os detalhes fossem diferentes ou fossem expressos de maneiras distintas, ainda compartilhávamos de coisas muito parecidas. Após ler esse livro, fiquei ansioso para encontrar outras pessoas que tiveram EQM e conhecê-las. Cheguei até mesmo a mudar de emprego e comecei a trabalhar na área de serviços médicos de um hospital para encontrar mais pessoas com experiências semelhantes. Gradualmente, o fenômeno das EQMs foi se tornando mais conhecido e aceito na sociedade. As pessoas se tornaram mais abertas a ouvir a minha história. Hoje em dia, conto a minha experiência 1 ou 2 vezes por mês para grupos de amigos ou pessoas interessadas no assunto. Diferente do passado, agora as pessoas, especialmente as jovens, demonstram muito mais interesse em ouvir sobre as minhas vivências e parece que tudo isso os afeta de forma positiva. De fato, eu pareço estar levando luz para outras pessoas. Relato impressionante. Veja, ele comentou sobre o que nós chamamos de parapsicose pós-morte, ou os parapsicóticos pós-morte. O que é isso? São aquelas pessoas que falecem, que descartam o corpo físico e não sabem que morreram. Como o senhor lá que ia para o escritório tentar preencher documentos, ou a pessoa, enfim, essas atitudes da pessoa que acha que ainda tem uma família, tem um namorado, né? Ou a pessoa que tira a própria vida e sente a dor dos outros e fica lá pedindo perdão e sentindo aquilo, as pessoas não ouvem ela. Gente, isso é muito comum. E isso acontece com pessoas que são apegadas de fato à matéria, apegadas à questão financeira, ao status, ao poder. Isso tudo é uma forma de corrupção da sua consciência, corrupção da alma, corrupção do espírito. Quando você foca naquilo que é temporário, transitório e coloca um valor imenso naquilo que é secundário, que não vale nada, que é só físico, material. E aí quando a pessoa fica nesse estado, ela pode permanecer por anos, até séculos, sem saber o que aconteceu, enxergando apenas o que elas querem enxergar, sem noção da realidade nova da vida após a morte que as cerca. E isso é muito triste e acontece com muitas pessoas. Agora, vejam a questão da lei do retorno, né? Tudo que você faz volta para você. Ele citou ali o caso da própria árvore. Lembrando, né? No Irã é um local muito desértico, então tinha uma árvore ali, longe, um local muito seco, ele jogou um pouco de água ali. Então, mas aquilo para você ver que tudo tem significância. Uma árvore que é derrubada, tudo importa, tudo tem o seu sentido. E ele viu o quanto de gratidão aqueles seres extrafísicos estavam irradiando para ele por fazer um gesto simples. E tudo que ele percebeu, que ele fazia para os outros, ele volta para a gente. Isso é a lei de causa e efeito. E as experiências de quase morte reforçam, ressaltam isso. Da mesma forma do menino que ele agrediu. Ele bate no menino e ele percebe que o menino, ao voltar para... Isso é impressionante, né? Ao voltar para casa, o menino vai irradiando energia física, né? Aquela energia de dor, aquela energia negativa. Isso vai afetando pássaros, moscas, o caminho, tudo vai, né, sendo impactado pelaquela irradiação energética nociva, tóxica. Porque ele estava se sentindo agredido, torturado. Ao contrário também acontece. Quando você está radiante, alegre,
grato, né, fluindo gratidão, agradecimento pelas pessoas, pela vida, quando você está, né, numa maneira, no estado de equilíbrio, de paz, isso também irradia para as pessoas, para o local onde você habita. E aí eu pergunto, os locais onde você frequenta, você energiza positivamente esses locais ou você intoxica eles? Como é que eu vou saber disso, Alexandre? Simples. Quais são seus pensamentos e sentimentos? Porque pensamento e sentimento irradia energia para onde estamos e para onde vamos, inclusive fora do seu corpo. Por isso que nada é segredo, nada é oculto. Essa é uma outra revelação que esse caso trouxe. Perceba, quando ele foi ver o professor dele, né, que ele gostava muito, ele soube tudo da vida do professor. Preocupações, vida financeira, como é que estava o seu filho, tudo que ele pensava, tudo que ele sentia, ele pôde fazer a leitura energética daquilo. Isso é possível? Claro. Meu amigo, não existem segredos. Todos os seus piores defeitos, as piores canalices que você fez na vida e as melhores bondades, as coisas mais, né, mais fraternais, assistenciais que você promoveu, tá tudo claro. Qualquer pessoa fora do corpo pode ler isso. Uma pessoa então, que é nossos guias ou as pessoas que nos protegem, então esse nem se fala. Eles nos conhecem mais do que a gente mesmo atualmente. Todo o nosso potencial. Então, se você acha que aquela corrupçãozinha que você fez ninguém viu, aquela propininha, seja lá o que você faça, tudo é escancarado para as outras dimensões. Você achar que você faz algo escondido sem ninguém ver, me perdoe, mas você está sendo um idiota. Você está sendo uma pessoa não só ingênua, mas, vamos dizer assim, querendo ser malandro e quando na verdade você está recebendo a própria malandragem contra. Nada está oculto. E ele viu que o professor não estava no coração do professor dele, né? E ele acabou perdendo o interesse. Então, toda a nossa vida é um livro aberto para quem sabe ler as energias. E se você quer aprender a sair do corpo para vigiar os outros, espionar, fazer fofoca, não faça isso. Isso vai dar na sua cabeça, vai ferrar com a tua vida. Tem gente que faz isso? Faz. É possível? Sim. Não é recomendado. Agora, a experiência fora do corpo, ela pode promover muito mais coisas positivas. E é muito comum em quem sai do corpo, como eu já fiz algumas vezes também, de você tentar tocar uma pessoa e você atravessa ela. Ele foi tentar ali abraçar a mãe para surpreender, atravessou a mãe. A enfermeira lá, a médica que ficou interessada na jovem bonita, tentou tocar nela, a mão atravessou. Então, nós temos um corpo sutil que ele é imponderável, ele não tem como afetar a dimensão humana. E ele percebeu exatamente como a gente faz nas experiências fora do corpo. E aliás, ele sabia tudo, né? Ele viu o objeto, ele sabia a química do objeto, ele sabia a parte, até a matemática do objeto, ele sabia tudo, né? Percebendo que o nível de entendimento que ele tinha era muito mais profundo que ele já teve na vida. E tem gente que tem a audácia de dizer que isso é alucinação. Não, meu querido. Fora do corpo você está mais lúcido, mais inteligente, mais perceptível, você capta as informações que estão ao seu redor. Ele também sentia tudo no hospital, todo mundo que estava ali, tudo que aquelas pessoas sentiam, isso tudo acontece em muitos relatos. Assim, né? Esse relato não é raro nesse sentido, pelo contrário, é muito comum. Então, se esconder para quê? Ser falso para quê? Você está só se enganando, você está só se machucando, isso sim. E se você quiser entender como é que é a vida após a morte, ouvir esses relatos é bacana, mas por que não ter suas próprias experiências? Sim, você mesmo sair do seu corpo. Como? Promovendo um acidente de carro igual ele? Igual Mohamed? Não. Você vai praticar técnicas para sair do seu corpo. Aqui no canal nós temos uma área de membros, onde eu faço uma live todo mês, onde eu explico pelo menos 2 técnicas por live para você sair do seu corpo. Veja, técnicas, não tem nenhum risco, não vai te fazer nenhum efeito colateral, nada. Técnicas positivas. Já fizemos um ciclo de 3 anos e estamos recomeçando um novo ciclo, onde estou reensinando, né, ou reatualizando as técnicas, sendo mais profunda, com áudio melhor, com uma imagem melhor, para atualizar. Mas se você entrar, você pode acessar tudo que já foi falado no passado e também o novo ciclo aí das técnicas de saída do corpo. Então, por que não treinar na sua casa por você mesmo? É um divisor de águas profundo. Não apenas saber ou acreditar que existe uma coisa. Você ter a própria experiência e passar por isso, gente, muda totalmente a sua visão e a sua realidade da vida após a morte. O caso de hoje não é apenas um, mas vários relatos extraordinários de uma mulher que tem a sua sensitividade aflorada e passou por diversas experiências, como saídas do corpo lúcidas, ajudas com energias e veja, ela passou por um acidente e conseguiu comprovar que uma pessoa tinha falecido. Inclusive a hora que ela falou foi comprovado depois. Sem contar
que ela também lembrava-se do momento em que ela uniu-se à sua mãe quando esta estava grávida. Olha, tem tanto relato dessa mulher extraordinária que convido você a ficar até o final, porque tem várias coisas surpreendentes. E tudo isso aconteceu com uma suíça chamada Franziska e não tem uma data específica, foi ao longo de toda a sua vida. E ela já começa o seu relato assim com algo surpreendente. Então ela começa dizendo o seguinte: quando eu tinha 2 anos, contei à minha mãe como vim para a Terra. Ainda consigo me lembrar hoje. Eu era apenas uma pequena bola de luz azul e brilhante, com cerca de 5 centímetros de diâmetro. O amanhecer estava chegando e estava nevando. Sob um poste de luz, eu parei e olhei para cima, se bem que a expressão acima pode parecer equivocada, pois eu podia ver 360 graus ao meu redor. Por um longo tempo, hipnotizada, eu observava os flocos de neve iluminando-se e dançando no brilho da lâmpada, até que desapareceram completamente envoltos na escuridão. Depois disso, ainda como uma esfera luminosa, fui para a casa dos meus pais. A janela do quarto deles estava aberta e eu entrei lá. Lá também estava minha mãe deitada ao lado de meu pai. Ambos estavam dormindo. Foi então que eu entrei pela boca da minha mãe, em seu corpo, até o meu futuro corpo físico. E foi assim que eu me tornei sua filha. Minha mãe também me contou que eu dizia a ela que tinha tido muita dificuldade em juntar ela e o meu pai. Aparentemente, ambos comiam no mesmo restaurante há muitos anos, mas minha mãe ao meio-dia e meu pai de noite. Bem, sobre a minha vida, eu também posso dizer que aos 3 anos e meio eu fui diagnosticada com um tumor. Depois disso fui tratada com quimioterapia. E esse foi um período muito difícil para mim. Meu corpo estava muito cansado por causa do tratamento e eu me sentia pesada como se fosse feita de chumbo. Pouco depois do meu tumor ser diagnosticado, Andréas morreu de embolia pulmonar. Naquela época ele tinha 33 anos. E para que você saiba, Andréas era um tio por afinidade, entre aspas, e portanto não era diretamente relacionado à minha família. Eu só o vi, aliás, umas 2 vezes, mas achei que ele era muito simpático e também muito engraçado. Não muito tempo após a morte de Andréas, uma noite eu acordei pela primeira vez em um prado florido. Eu consigo me lembrar de como, a princípio, eu estava um pouco desorientada. Eu não conseguia entender porque não estava mais na minha cama, mas então ouvi Andréas, que saiu da imensidão do céu enquanto caminhava em minha direção com a sua, entre aspas, túnica de Jesus, totalmente branca. Foi então que eu senti que um amor absoluto foi derramado sobre mim. Ele estava lindo, como de costume, com sua barba de 3 dias. Ele veio até mim e sorriu, e eu me levantei para recebê-lo com um abraço. Nós caminhamos um pouco por aquele campo. Era muito lindo. Mais adiante, um pequeno riacho cintilante serpenteava pela grama. E esse riacho era a fronteira para o paraíso. No lado oposto daquele prado havia uma floresta. E caminhar ali era muito fácil para mim. E eu não era mais, naquele instante, entenda bem, uma garotinha que eu era aqui na Terra. Quando eu estava nesse estado, eu me transformava em uma mulher da idade dele. Eu era inteligente, bonita e saudável. Mas o que eu mais gostava era a maneira como podia me comunicar com Andréas. Eu só precisava pensar em algo e imediatamente ele sabia exatamente o que eu queria dizer. Ele entendia cada faceta desse pensamento, incluindo os sentimentos correspondentes. A resposta sempre vinha sem demora. Mentir ou esconder um pensamento teria sido impossível. Veja bem, para você que duvida aí que a gente sai do corpo e que não existem segredos, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, olha só. Ele entendia cada faceta desse pensamento, incluindo os sentimentos correspondentes. Quer dizer, tudo que você pensa é de uma transparência total, absoluta. Não existem enganos, entende? Então, continuando. Então estávamos sentados de frente um para o outro na grama e começamos a contar coisas ou discutir questões. E me lembro que,
Para obter uma resposta para uma pergunta, eu só precisava questionar mentalmente. Depois disso, bastava seguir o fio da meada. Eu tinha acesso a todas as respostas. E me lembro vagamente de uma tarefa matemática difícil. Eu não só conseguia obter a resposta, como também entendia muito bem como tudo estava conectado e como tudo também era calculado. E isso me surpreendeu intensamente. Por um lado, não havia respostas simples sobre o que estava ou deveria acontecer no nosso mundo. Esses assuntos podíamos discutir. E me lembro como falávamos certas estruturas de poder existentes no Oriente Médio. E depois de um tempo, ele se levantou e me disse que era hora de eu voltar. Então segui aquele, entre aspas, ritual de esquecer o que foi discutido e que geralmente aceitava com tristeza. E ele me falava: agora você tem que esquecer tudo o que discutimos aqui. Só quando voltar aqui novamente, você poderá se recordar de tudo. E eu respondia: sim, mas eu não quero isso. Nessa situação, quando eu estava prestes a voltar ao meu corpo, eu era novamente uma pequena criança. Foi quando me disse: você pode se lembrar de que esteve aqui e de que falou comigo. E eu agradeci dizendo: muito obrigada. Eu não gostava de voltar para minha cama. Naquele prado, naquele gramado florido, tudo era como eu gostaria que fosse na terra. Meu corpo era leve. Eu podia comunicar meus pensamentos sem problemas. Não havia mais nenhuma doença física. Tudo era simples e lógico, e de uma forma que não havia nenhum tipo de engano. O amor ali era tão grande que você queria senti-lo para sempre, mas eu sabia que eu tinha que voltar. Quando eu perguntava por que eu não poderia ficar lá, ele sempre repetia que havia um plano, e que eu era importante para esse plano, embora eu já soubesse disso. Ainda não sei o que o plano é ou inclui, mas o que minha contribuição a ele deveria ser e ainda é, de alguma forma, incompreensível para mim. Mais uma vez, naquele campo florido, eu despertei. E eu disse que gostaria muito de ficar no paraíso com ele, que não gostaria de ficar voltando para o meu corpo. Eu perguntei se não havia um processo mais rápido para o meu caso. Andréas prometeu me deixar eventualmente decidir por mim mesma. Mas é claro que eu sabia que havia um truque, uma pegadinha na sua fala. Ele só me deixaria decidir quando ficasse claro que eu gostaria de ficar na Terra. Mas mesmo assim, aquela resposta dele me confortou. No começo, esses encontros aconteciam com bastante frequência, mas quanto mais velho eu ficava, mais raros eles se tornavam. Depois de um encontro, quando eu tinha cerca de 8 anos, contei à minha mãe que havia encontrado Andréas e que, infelizmente, eu não tinha permissão para ficar naquele paraíso, pois eu ainda tinha uma tarefa a cumprir aqui. Percebi que ela ficou um pouco chocada, mas na época não entendi a razão. Ela sugeriu que eu perguntasse a ele da próxima vez qual era a minha tarefa. Eu expliquei a ela que não tinha permissão para fazer isso. E ela perguntou: por que você não tem permissão para fazer isso? Mas eu também não sabia. Então decidi fazer essa pergunta para ele. Eu ainda tinha cerca de 8 anos quando vi Andréas pela última vez. Como de costume, eu acordei naquele campo florido, com a luz perfeita e com amor total. Seguindo o, entre aspas, ritual de esquecer, perguntei a Andréas qual era a minha tarefa na Terra. E ele me olhou muito, mas muito triste, e disse: você sabe que não deveria fazer essa pergunta. Agora nunca mais poderemos nos encontrar aqui. Eu comecei a ficar desesperada. Eu nunca mais poderia estar nesse local lindo? Tudo por causa de uma pergunta estúpida que eu nem mesmo queria fazer? Não podia ser verdade. E eu decidi então ficar ali. Só precisava pular o riacho para o outro lado, para o lado do paraíso. De repente eu peguei impulso e pulei, mas eu não consegui chegar do outro lado. Pulei contra uma espécie de parede de plasma, de energia ou emborrachada. Ela era macia e flexível e brilhava numa cor alaranjada meio dourada que me arremessou de volta. Andréas tentou me pegar.
E eu passei depois disso muito tempo desejando poder voltar ao prado florido, onde tudo é tão lindo, fácil, onde eu sei tudo e onde há tanta beleza e tem um amor infinito maior do que qualquer lugar. Eu sentia que toda essa vida terrena era como uma pura praga e um incômodo, onde tudo é na verdade cansativo. Cada movimento aqui é viscoso, como um chiclete velho, e cada pensamento parece ser sujo e pequeno. Até a ideia de explicar um único pensamento meu para uma pessoa real me fazia estremecer. Primeiro, eu não encontraria palavras, e se finalmente encontrasse, a pessoa só entenderia aquilo que ela quisesse entender. Depois havia também aquelas explicações intermináveis de o que eu realmente quis dizer era totalmente diferente do que interpretaram em seus ouvidos. Palavras de chumbo. Foi então que uma noite decidi que as coisas não poderiam continuar assim. Eu simplesmente não poderia mais estar lá naquele local lindo. E apenas desejar estar lá não tornava as coisas melhores. Muito pelo contrário. O desejo de voltar tornava tudo pior. E depois dessa decisão de tentar parar voltar para lá, eu me senti muito melhor. A próxima experiência que eu posso compartilhar com vocês foi quando eu tinha 17 anos de idade e fui convidada por um professor a me juntar a um grupo que estava viajando para a África. Eu sempre fui fascinado pela África e eu absolutamente desejava ir. Mas meus pais não queriam que eu fosse, ou pelo menos não queriam que eu fosse sozinha. E me disseram, não, você não pode ir. Mas por que não? Não seria bom para você. E assim aconteceu então que toda a minha família da Suíça resolveu ir para a África. E lá havia um ônibus em que embarcamos com 27 suíços e 8 africanos para chegarmos a um local de férias. Eu sabia exatamente qual deveria ser o meu lugar no ônibus, diretamente atrás do banco do passageiro da frente. E eu teria lutado com unhas e dentes por aquele assento, mas ele me foi cedido facilmente. Eu não entendia e ninguém se opôs à minha vontade. Pouco tempo depois da partida, senti uma estranha conexão com um africano sentado no banco à minha frente. Eu senti um desejo incrível de colocar a minha mão nas suas costas. Eu tive a sensação de que havia algo errado com o seu pulmão. Tinha certeza de que se eu colocasse a minha mão ali, de alguma forma melhoraria. E discretamente, coloquei minha mão no encosto do assento dele. Depois de um tempo, tive coragem de tocá-lo. Todos pensariam que seria algo acidental. Mesmo assim, ninguém teria percebido nada. Só que ao tocá-lo, imediatamente eu fui invadida por uma sensação de paz absoluta. Agora o que estava por vir poderia acontecer. A noite chegou rápido. Olhei para cima e através do para-brisa da frente vi um carro escuro correndo em nossa direção, vindo do outro lado da pista. As rodas do carro estavam soltando faíscas. E como um golfinho pulando para fora da água, eu fui levantada do assento à minha frente. Em câmera lenta, experimentei como a porta do lado direito do nosso ônibus se abriu. Em um movimento perfeito, meu corpo flutuou precisamente pela abertura deixada na porta para as rodas. Então, dei 3 cambalhotas, em completa harmonia com o tempo e a terra, que estava em total silêncio, sobre os cascalhos à beira da estrada. Ao meu lado, os baús que havíamos amarrado no teto dos ônibus rolavam silenciosamente. No final, me encontrei encolhida em algum lugar no vazio total. Eu estava em silêncio absoluto e a escuridão era completa. Eu apenas sentia como se estivesse fora do meu corpo e questionei. Então é assim quando se está morto? Peraí, eu ainda consigo pensar. Será que também consigo me mover? Será que eu quero me mover? E eu permaneci então como estava, naquele local silencioso e escuro. E depois de um certo tempo no vazio total, cheguei à conclusão de que valeria a pena pelo menos tentar me mover e voltar ao meu corpo. Afinal, o vazio não era muito inspirador. Foi então que eu retornei.
Naquele momento, ao voltar ao meu corpo, ouvi o grito de uma criança atrás de mim. Me levantei e corri de volta para o ônibus. Meu Deus, que bagunça. Aqui alguém estava pendurado no volante. Ali alguém era puxado para fora do carro. Ali estava alguém gritando. Outras pessoas com 1000 fragmentos de cacos de vidro no rosto. Outro estava ali, gritando de dor. E eu percebi que no carro estava toda a minha família. Mas o que eu deveria fazer? Como eu poderia ajudar? Mais tarde me disseram que eu tinha perguntado inúmeras vezes o que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer, até que alguém me falou para cuidar do africano que estava sentado à minha frente. Ele estava sentado na rua, respirando com dificuldade. Me sentei atrás dele para que ele pudesse se apoiar em mim como uma espécie de espreguiçadeira. Disseram que ele tinha quebrado algumas costelas. Eu tentei estabilizá-lo da melhor forma nessa posição para que não tivesse dor. Ele falava francês. Embora não entendesse muito sobre o francês, ainda conseguimos conversar algumas coisas. Seu nome era Elage e ele era alfaiate. Depois de uma entre aspas eternidade, ele foi colocado em um carro e eu fui com ele. Embora eu não o conhecesse e nem mesmo o motorista, os buracos eram muito dolorosos para ele. E quando finalmente chegamos ao hospital, ele foi colocado em uma maca e levado embora. Passei a noite em um banco do lado de fora do centro cirúrgico. Meus pais e minhas irmãs também haviam sido levados para esse mesmo hospital. Meu irmãozinho estava em outro local sendo atendido. E com o tempo, ficou claro que minha irmã Catrin e eu éramos as únicas pessoas que saíram ilesas do acidente. Minha mãe quebrou os 2 joelhos, meu pai quebrou a bacia, meu irmãozinho sofreu um forte choque e minha irmãzinha quebrou os 2 antebraços. 5 das 7 pessoas sentadas no carro que vinha na contramão faleceram no acidente. No dia seguinte, as 3 pessoas suíças mais feridas foram transportadas de volta para o nosso país pelo resgate aéreo. Minha mãe, minha irmã, assim como outra turista com deslocamento de quadril, estavam incluídas. Depois disso, os viajantes restantes foram levados para o hotel. Eu queria me despedir de Elage, mas estando sozinha, não consegui encontrá-lo. Ninguém queria me ajudar. 10 dias depois, acabamos voltando para a Suíça. E eu tinha um forte desejo de visitar Elage no hospital no caminho de volta, mas era simplesmente impossível para mim. Eu não tinha dinheiro, ninguém deveria dirigir nem 1 metro a mais nas estradas africanas, a menos que fosse estritamente necessário. Ao chegarmos em nosso país, estávamos de volta à nossa vida antiga, mas tudo havia mudado consideravelmente. Minha mãe agora estava no hospital. Ela teve que passar por várias operações para poder andar novamente em algum dia. E eu estava ocupando o lugar dela. Tive que mandar meu irmãozinho para a escola. Meu pai discutia problemas comigo, que normalmente ele discutiria com ela. Só que 2 semanas depois, eu acordei em um quarto de hospital africano, repleto de luzes brancas. Eu não estava mais no meu corpo. No alto, e bem no alto daquele quarto, havia 2 pequenas janelas pelas quais o amanhecer entrava e mergulhava no quarto, exalando uma luz azul. Todo aquele quarto vibrava com uma energia total de amor. Elage estava me recebendo calorosamente e ele estava saudável. Sentei-me com ele na pequena mesa e comecei a sorrir. Eu estava numa espécie de prisão da qual eu não conseguia sair. As janelas eram altas demais e as portas estavam trancadas. Então começamos a conversar, como se não se víssemos há séculos. Rimos, conversamos, refletimos sobre o mundo. Resolvemos todos os problemas que existem, já existiram ou que um dia existirão. E foi então que, de repente, ele se levantou e falou para mim: agora você tem que esquecer todas as coisas que discutimos aqui, mas você pode memorizar o encontro comigo e nossos sentimentos. E eu disse para ele: eu sei. Além disso, eu tenho 2 tarefas para você.
Você as aceita? E eu respondi: claro que aceito. E ele me falou: eu quero que você diga ao guia da excursão que o acidente não foi culpa dele. Foi então que nos abraçamos de novo, com todo aquele sentimento de afetividade. Aquele amor era indescritível. E ele me falou então: agora eu devo ir. Nisso ele se tornou apenas luz e partiu. E eu voltei ao meu sono normal. Quando acordei já eram 10h30. Minha família estava toda reunida em volta da mesa de café da manhã. E eu disse então: bom dia, eu acabei de falar com Elage. Ele morreu hoje de manhã, por volta das 4 horas. Nisso minha família deu risos, fez cochichos. Bem, eu apenas comi meu ovo e meu croissant de domingo. Não fiquei com raiva deles. Só que de repente, às 11 horas, o telefone tocou. Meu pai voltou do escritório com o rosto pálido e sentou-se novamente à mesa dizendo: Elage morreu esta manhã, por volta das 4 horas no hospital, devido a uma embolia pulmonar. Nosso guia da excursão da África tinha acabado de ligar para dar a notícia. Alguns dias depois, me lembrei de uma das minhas tarefas. Eu tinha de dizer ao meu guia que o acidente não tinha sido a sua culpa. Com meus 17 anos, era completamente inimaginável para mim que alguém pudesse se sentir culpado por um acidente tão aleatório. Tive medo de que meu guia risse de mim ao dar-lhe a mensagem. Até pensei, talvez ele fique irritado, achando que eu pensava que o acidente era culpa dele. Eventualmente eu criei coragem para fazer isso. Fiquei bastante constrangido ao enfrentar o meu guia, que também era o meu professor. E eu falei para ele um tanto quanto desconfortável, sabe? Eu estive com o Elage. Você se lembra dele? Ele estava em espírito e se encarregou de dizer que o acidente não foi a sua culpa. Meu professor lançou os braços ao redor do meu pescoço chorando. Eu definitivamente não estava preparada para isso. Desajeitadamente, bati no ombro dele. Foi então que aos meus 27 anos, tive uma experiência espetacular, justamente quando eu tinha acabado de conhecer meu atual marido. De repente, eu senti uma dor aguda no meu abdômen. Não podia ser o apêndice, já que eu tinha tirado. Tinha que ser uma gravidez ectópica. Era Andréas. Sim, eu sabia que era o meu, entre aspas, tio Andréas. Se eu tivesse que fazer uma cirurgia, sentia claramente que eu iria falecer. Eu iria morrer, só que agora, justamente agora, que eu acabei de conhecer o meu marido, não achava justo. Meu futuro finalmente havia chegado e agora isso? Só que a dor era tão intensa que eu quase desmaiei. Desesperadamente, comecei a falar com a criança, comecei a falar com Andréas, que, se ele continuasse a crescer, mataria nós dois, e que o melhor seria ele sair da minha trompa. Cerca de meia hora depois disso, a dor simplesmente desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Depois disso, tive cólicas menstruais por várias semanas e essa gravidez simplesmente não aconteceu. Que relatos extraordinários! Veja como é uma vida de uma sensitiva, de uma parapsíquica, que conseguia sair do próprio corpo, visitar aquele, entre aspas, tio falecido, naquele ambiente de fraternidade, refletia sobre a vida. E esse é um ponto interessante de se colocar, que muitas pessoas têm experiências fora do corpo, lúcidas. Quer dizer, como eu e você aqui agora, sabe o que está fazendo, tem consciência total de tudo, mas ao voltar é retirada toda a mensagem e informação que a pessoa tem. E por várias razões, pela falta de maturidade da pessoa, ou porque são questões meio confidenciais e que trazer aquela informação pode embaralhar a sua vida de outras pessoas, enfim. Mas muitas pessoas têm lúcidas experiências e acabam perdendo. Mas, como foi colocado aqui, eles até permitem que você lembre da pessoa, do ambiente, mas não do que foi dito e mostrado. Isso é totalmente factível. Agora, um ponto fundamental desses encontros que ela teve com aquele tio foi justamente a fronteira, que era ali por um riacho. Isso é clássico nas experiências GQM ou na experiência de quase morte.
Agora, um ponto espetacular desse relato é justamente o início, quando ela fala que ela viu o momento que ela entrou na mãe dela. E esse é um debate assim que tem histórico, que tem múltiplas pessoas dizendo que a hora do que, né, a consciência de fato se conecta ao novo corpo é no momento inicial da gravidez, é durante o ato, é na parte final, nos 9 meses. E na verdade esse debate a gente percebe pelas experiências práticas que não existe uma resposta. Tem pessoas que vão acoplar com a mãe no início, no meio e no término da gravidez. Cada caso parece ser um caso. É uma pena que ela não falou quando, né, a data que a mãe estava grávida. Apenas falou que ela era um corpo sutil de luz, e o fato de ver em 360 graus é completamente perfeito e adequado com essa questão aí, o que mostra que é um fenômeno real. Ela entra como se fosse, entre aspas, pela boca da mãe e se aloja no corpo, no feto que estava ali na sua mãe. Então, uma pena que ela não falou, né, se ela estava de 3 meses, de 5, de 6, enfim. Mas de qualquer forma é muito impressionante alguém relembrar, ter esse tipo de memória tão impactante, tão forte como o caso que ela teve. Um outro ponto chave que eu achei assim espetacular também é justamente a comprovação de que o que ela tem são fenômenos parapsíquicos, quer dizer, fenômenos que extrapolam os sentidos humanos, que são reais. Então, de repente, ela se vê fora do corpo, num hospital africano cheio de luz. Lá está o Elijah, ela conversa com ele, ela entende que ele tinha descartado o corpo, entende todo o processo. Ela volta, acorda dizendo, olha, para a família, ó, o Elijah faleceu cerca de 4 horas da manhã. Não dá 1 hora depois, o telefone toca, quem que é? É o guia falando, ó, o Elijah morreu às cerca de 4 horas da manhã de embolia pulmonar. Quer dizer, isso mostra que não é coincidência, isso mostra que você não alucina com algo que acontece, que é comprovado depois. Então, é para a gente perceber o quanto que essas experiências fora do corpo, sejam por experiências de EQM, de quase morte, ou experiências fora do corpo, espontâneas ou autoinduzidas, todos, quando lúcida de fato, é um fenômeno real, não é delírio, não é nada fantasioso, é de fato uma realidade. A consciência, o seu ser está fora do seu corpo. Aliás, olha esse vídeo que eu vou deixar aqui no final, que fala de uma experiência onde a pessoa pôde ter uma quase morte. Ela voltou do corpo, ela voltou da morte contando tudo que ela viu. E aliás, esse relato aqui aconteceu lá no Vilela, eu e mais 2 pessoas, né? Eu participando de co-host e 2 pessoas contando casos extraordinários que eles tiveram. Essa experiência aqui é fora de série. E se você não é daqueles que não se convence por algo assim, se pra você isso não tá bom, não, isso é só papo, isso é só conversa fiada, você mesmo pode ter suas próprias experiências. Sim, você pode aplicar técnicas de saída do corpo e você mesmo chegar lá. Se você quiser retomar as experiências fora do corpo que você já teve ou quiser aprofundar no entendimento das técnicas, seja membro aqui do canal, pois aqui temos técnicas para você mesmo na sua casa treinar, se aprimorar e ter as suas experiências pessoais. Não ir no bico de ninguém. Ideologia, crença, dogma, tudo isso será mesmo verdade absoluta? Tenha suas próprias experiências e comprove por você mesmo. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você acha que pode agregar esse conteúdo. Então eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu.